O título dessa mensagem hoje é Será que Deus pode falhar? A gente vai estar lendo os versículos de 1 a 13 de Romanos 9 e entramos nessa nova parte, do livro. Paulo passou 8 capítulos para falar do Evangelho, dar aquela explicação sistemática, profunda, o que é a justificação pela fé, como a gente pode ser salvo e por que a gente precisa ser salvo, Ele passou vários capítulos falando que todo mundo é culpado diante de Deus. Ninguém consegue salvar a si mesmo, mas que Deus proveu a salvação em Cristo Jesus através do sacrifício dele. Então ele chega nesse clímax do capítulo 8, em que ele fala da vida no Espírito Santo, da provisão completa que Deus deu, e a gente terminou com essa nota alta assim, falando que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele fez aquela lista assim, imaginando um monte de coisas, tudo que é possibilidade ou não, Ele falou nada pode nos separar do amor de Deus. O cristão está totalmente seguro no seu Salvador, no seu Senhor. E aí, se você abrir em Romanos 9, muda o tom bastante, porque no versículo 2, por exemplo, ele fala de tristeza e angústia. Aí a gente pergunta, mas como que pode cair de um clímax tão alto, um louvor ao Senhor praticamente para angústia e tristeza? Como que pode mudar tão rápido? E a gente vai ver nos próximos 3 capítulos que o foco muda um pouco, porém o pensamento que ele já teve continua. O foco agora vai ser Israel, a partir do capítulo 9, 10 e 11. E Paulo vai praticamente passar por toda a história de Israel, o passado, o presente, naquela época e até hoje, e o futuro. E a gente vai ver como a nação é única. Na verdade, a nação de Israel é a única nação que tem toda a história já registrada na palavra de Deus. E a gente vai ver no capítulo 9 o passado deles, que é um passado de rejeição de Deus. A gente na verdade, começou com eleição, E depois, para o nosso passado principalmente, mas o presente de Paulo, a rejeição. Então, quando Paulo estava vivo, e o Messias andando pela terra, poderiam ter aceito o Senhor, mas não, rejeitaram o Senhor. A gente vai ver isso no capítulo 10. E o capítulo 11 vai falar do futuro, da restauração de Israel. Que Deus ainda tem planos gloriosos com essa nação. Então a gente passa assim do capítulo 8 para o 9 e parece que tem uma quebra, Parece que esse assunto meio interrompe aquela explicação do Evangelho. Porém, a gente vai ver que o pensamento continua, que é essencial olhar para Israel, porque eles são o exemplo da salvação. Como é que Deus salva alguém? Eles vão mostrar para a gente os pensamentos de Deus por trás, como Deus age. E eles são a chave para responder a pergunta, será que Deus pode falhar? Qualquer pessoa que se achega a Ele para ser salvo. O capítulo 8, vamos ver mais um link que a gente vê aqui, por exemplo, no versículo 30, a gente leu que aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Deus chamou a nação de Israel, Não tem dúvida que Ele escolheu essa nação para serem povo dele. Então eles foram escolhidos, foram chamados. Obviamente a gente olha para eles foram amados, Essa nação foi abençoada, foi salva, Parece que eles foram salvos, mas agora, Paulo fala, parece que eles estão rejeitados e abandonados por Deus, esquecidos. Porque nesse momento que Paulo fala, e no momento de hoje também, Deus está trabalhando através da sua igreja. Não está trabalhando através da nação de Israel, como fazia antes no Antigo Testamento.
E aí alguém pode olhar e falar, bom, se eles foram escolhidos, né, se eles estão assim hoje, será que Deus pode falhar? Será que Deus não consegue manter esse povo salvo? E quão seguro então o cristão está no amor de Deus? Que a gente acabou de falar que nada pode nos separar, mas olhando para Israel, alguém pode falar um extremo, né? Se Deus não conseguiu manter o seu povo da antiga aliança salva, como que a gente pode ter certeza que Ele mantém o povo da nova aliança salva? Então essa é a ideia, né, que Paulo vai trazer para nós. E a gente precisa se preparar para esses capítulos realmente, porque a gente vai entrar em assuntos que vão esticar a nossa fé, né, que vão mexer com o nosso entendimento, porque vão mostrar o que Deus faz por trás daquilo que a gente vê, o que está envolvido na salvação, quais os pensamentos que Deus tem e como tudo se encaixa no seu plano eterno. E antes da gente começar o estudo desses capítulos, a gente precisa voltar para Isaías 55, versículos 8 e 9, que nos lembram dos pensamentos de Deus, né? Que Deus fala, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Sim, a gente vai falar sobre a soberania de Deus, sobre a escolha de Deus, em que isso se baseia. E isso, né, vai chegar num ponto que a gente não consegue entender completamente. Precisamos simplesmente crer naquilo que está escrito. Até porque, no momento, que o homem sempre quer, eu quero entender, né? Eu quero ir ao fundo, né? Quero saber o porquê. Vai chegar uma hora que a gente está simplesmente na zona da fé. Porque se a gente um dia chegar a entender Deus completamente, a gente seria igual a Deus. Isso é impossível, né? Nós sempre vamos ser a criatura, né? E Ele sempre vai ser Deus eterno, transcendente, né? Onisciente, tudo, né? Então a gente precisa se colocar no lugar certo como criatura e abrir a nossa mente para poder conhecer o caráter glorioso de Deus e simplesmente adorá-lo por quem Ele é. E simplesmente ver que Deus é amor, que tudo que Ele faz é por amor, mesmo que a gente não entenda. Então vamos ver os primeiros 4 versículos e descobrir por que Paulo estava tão triste. O que aconteceu? Ele fala assim, versículo 1. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Então Paulo começa a focar em Israel. O povo de Israel, que ele sabe muito bem, nós sabemos muito bem, tinham rejeitado o seu Messias. Tinham antes do Messias uma história longa, porém 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento de silêncio profético. Quer dizer, nenhuma palavra de Deus, né, chegava a eles. Não tinha profetas naquele momento. E aí o Messias vem. E aí a chance para, né, se aproximar de Deus, de receber a salvação. O que eles fizeram? Rejeitaram o Messias. Depois de 400 anos não ouvia nada. Vem o verbo em carne, né, a palavra encarnada. E eles rejeitaram essa palavra. E aí, desde então, aparentemente, viviam separados assim de Deus, separados do amor de Deus. Isso quebrantou o coração de Paulo. Mas ainda porque eram seus irmãos, né? Ele falou, eu sou judeu, eu sei o que é nascer numa cultura assim, numa, né, história assim. Vocês são parentes segundo a carne. E o meu coração está quebrantado. Muitas vezes nós vemos cristãos, né? Também povo do Novo Testamento, olhando para talvez o seu país, o seu povo,
talvez a sua tribo, né? Um grupo de pessoas e falando, o meu coração está quebrantado por aquele povo. Um refugiado do Irã, né? Talvez que vai para o exterior e lá tem um encontro com Jesus. E todo mundo fala, você não vai voltar para esse país, né? Ele fala, não, o meu coração está quebrantado pelos meus compatriotas que estão lá e não conhecem Jesus. Pode ser, como a gente até comentou no começo, um surfista, né? Que conhece a Jesus e fala, eu preciso voltar agora para os meus amigos, eu vou pegar onda e falar de Jesus para essas pessoas. É um morador de rua que conhece Jesus através de alguém que compartilha com ele e consegue sair daquela situação e fala, bom, agora eu posso finalmente viver, né, uma vida assim para mim, mas ele quer voltar, né, para aquela situação, talvez inclusive, ou monta de alguma forma um atendimento para aqueles que ficaram para trás e ainda não conhecem Jesus. E você sente um desejo, você tem um coração quebrantado para um grupo de pessoas, talvez do qual você já tenha feito parte um dia. Então ora que Deus te dê um coração quebrantado, que Deus te dê uma visão, que Deus te dê oportunidades para alcançar essas pessoas. E a igreja está aqui para te apoiar nisso, né? Para orar com você, para fazer o que for preciso para que você, como representante de Jesus na terra, possa alcançar esse grupo que Ele colocou no teu coração. Mas mesmo que você não tenha algo específico, todo cristão deve ter um coração quebrantado pelos perdidos, né? E pensa o que passa na sua cabeça, o que você sente quando você passa no meio de uma multidão de pessoas, no shopping, na rua. Eu confesso, às vezes não penso nada, né? Não sinto nada. Mas às vezes o Espírito Santo toca e você fala, qual porcentagem dessas pessoas que passam aqui nunca ouviram falar de Jesus? De forma correta, né? Principalmente. Quem aqui, se Jesus voltasse hoje, não vai? Quem aqui tem um destino diferente do meu porque não colocou a sua fé em Jesus? Aí eu pergunto, será que será que eu, né? Nós estamos tão calejados que sentimos indiferença? Que o Espírito possa despertar isso em nós, possa nos tocar e ter um outro olhar, né, para os perdidos. Que Ele possa acender um fogo em nós. Porque até um amor maior pelos perdidos vai corrigir a nossa perspectiva em tudo. Se a gente tem, em geral falando, um coração quebrantado por aquilo que quebranta o coração de Deus, a gente vive uma vida no centro da vontade de Deus. Qualquer coisa que poderia ser uma grande preocupação se torna uma pequena preocupação, porque agora a gente está preocupado com coisas maiores, né? Num nível maior, eterno, né? Espiritual. Spurgeon, por exemplo, falou para a sua congregação, se encha com amor pelas almas. Então, você não vai choramingar pelo cachorro que morreu, pelo gato que está doente, as outras pequenas perturbações da vida, um fulano beltrano, né, tendo conversa fiada, mas você estará livre de preocupações triviais quando se preocupa com as almas das pessoas. Então, com as palavras de Paulo, se encha com grande angústia, que você não vai ter angústia pelas coisas pequenas. Mas a gente, claro, é realista e fala qual o maior problema da igreja em relação a isso? O egoísmo, né? A mornidão, muitas vezes, de não se preocupar. E Paulo queria que todos soubessem dessa preocupação dele, principalmente os judeus. Lembra que, né, tinham judeus cristãos lá em Roma e os gentios cristãos, de certa forma, né, não tão mesclado assim, não se dando tão bem por causa da história lá. Ele queria que os judeus, e principalmente os judeus cristãos lá em Roma, eles entenderiam isso. Eles entenderiam que ele não é e nunca foi inimigo do seu povo. Porque os judeus, desde o começo da sua conversão, né, olharam para ele, pronto,
agora é um traidor, é inimigo do nosso povo. Um dia estava do nosso lado perseguindo aquele novo caminho, né? Aquela igreja, e agora ele é defensor da igreja, ele é apóstolo da igreja, ele é missionário. O que está acontecendo? Será que aquele homem que causou alvoroço em todas as cidades e sinagogas onde ele passou é inimigo do nosso povo? E Paulo quis passar isso de uma forma bem forte, né? Uma afirmação forte. Ele fala, eu não minto, né? Eu estou falando em Cristo, eu estou falando com peso, eu estou falando no Espírito Santo. Essa é a minha consciência, emoções verdadeiras. Não é nada produzido, manipulado, fingido, é genuíno. Ele vai até um passo além e fala até que ponto ele queria que eles fossem salvos. Ele fala, quem me dera eu ser amaldiçoado e separado do amor de Deus. Eu poderia tomar o lugar de vocês. Eu tomaria o lugar de vocês no inferno para que vocês pudessem ser salvos. Se isso, claro, fosse possível, que ninguém pode tomar o lugar de outro. Esse é o coração de Paulo, esse foi o coração de Moisés também. Nós lemos em Êxodo, capítulo 32, que ele, com as tábuas da lei, desceu da montanha e viu o quê? Aquela cena horrorosa, o povo tinha feito um ídolo, o bezerro de ouro, estava dançando e fazendo outras coisas horríveis, né, ao redor, em volta desse ídolo. E depois de lidar imediatamente com aquela situação, né, primeiro quebrou as tábuas, né, foi lá, destruiu aquilo, mas aí ele falou com Deus. E Deus falou, eu estou pronto para acabar com o povo aqui mesmo. E o que Moisés falou? Ele disse, não faça isso. Quem me dera eu, né, ser amaldiçoado, ser separado do teu amor, mas não recomeça comigo. Não faça isso. Eu creio que Deus colocou essa oração no coração de Moisés porque Deus queria perdoar, né? Porque Deus queria continuar com o povo. A gente leu que Moisés falou em Êxodo 32, 31 e 32, fala, Moisés voltou ao Senhor e disse, que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si um Deus de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. E Deus perdoou. Mas a gente olha para si mesmo, eu não poderia falar isso, né? Eu não abriria a mão da minha esperança para a eternidade para que outra pessoa, né, estivesse ali no meu lugar. E ainda bem que a gente não precisa. E ainda bem que Deus também não responde todas as orações que a gente faz, né? Nem de Moisés, nem de Paulo, e muitas vezes as nossas que passam assim pela nossa cabeça. Mas eles mostram uma grande paixão pelas almas, né? Uma preocupação real por vidas, porque reconhecem que não é brincadeira, né? A gente está falando de um destino real, destino eterno. Porém, o que Deus teria respondido para Paulo? Deus, a partir do Novo Testamento, teria falado, você não precisa tomar o lugar. Você não precisa ser amaldiçoado para que o teu povo fosse salvo. Porque tem alguém que já foi amaldiçoado para salvar todos os judeus. Tem alguém que já foi amaldiçoado no lugar do mundo inteiro para que todos pudessem ser salvos. E esse a gente sabe é Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 13 nos fala que Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então esse coração quebrantado por almas é o coração de Jesus. A gente não precisa tomar o lugar de alguém, mas a gente precisa ter esse amor de Jesus pelos perdidos. Um amor incondicional que Ele mostrou para conosco e que nós recebemos dele para poder mostrar para as outras pessoas. Isso se torna bem prático para nós, isso que a gente vê em Paulo. Porque como você reage quando se depara com rejeição de alguém, né, contra Deus? Quando se
você se depara com alguém que está escolhendo outro caminho. E todo mundo tem pelo menos um amigo, uma amiga, um parente que não está mais andando com o Senhor, que talvez tenha escolhido um caminho destrutivo e você está ali muito preocupado com essa vida, né? E falaria: Deus, o que eu posso fazer, né? Sei que eu não posso tomar o lugar dessa pessoa, mas estou preocupado. Como a gente reage? Paulo não reagiu com raiva, não reagiu com acusações, mas em primeiro lugar ele se identificou com o seu povo. Ele fala: nós somos irmãos, nós temos a mesma história. Ele não olhou para aquilo que separa o povo de Israel dele, que seriam muitas coisas, né? Mas ele falou: nós somos iguais. E quando nós chegamos a alguém que se afastou dos caminhos de Deus, temos que lembrar que nós somos iguais. Eu sou um pecador assim como você ou aquela pessoa é pecadora também. Nós não nos diferenciamos em mais nada, só no ponto que eu sei quem Deus é, o que Ele fez por mim, eu recebi pela fé, pela graça, esse presente do perdão. Mas continuo pecando, continuo como pecador. Nós somos irmãos dessa forma. Em segundo lugar, ele não acusou o seu povo. Vocês rejeitaram e agora estão assim porque fizeram isso, aquilo. Não adianta chegar apontando o dedo, né? A gente também não deve se incomodar com o pecado, porque tem certos pecados que mexem com a gente de uma forma que a gente já chega assim, né, alterado. Tem coisas, obviamente, que quebrantam o coração de Deus, né? Mas a gente não deve ficar alterado por causa disso. Lembro de um evangelismo na praia, lá em São Vicente, e era à noite, muita gente ali já bebendo, era uma turma diferente, vamos dizer assim, e lembro de um jovem que estava de cueca dançando na frente da gente, né? E automaticamente, né, você já pensa: não, isso é uma incomodação, né? Não gostaria de ver isso. Mas assim, claro que o Espírito também ajuda naquele momento, né? Isso simplesmente não incomodou, porque você tem olhos para aquela vida. Você vê que essa é uma vida que Deus, né, coloca um valor imenso, infinito. Então, qualquer que seja aquele pecado que você mais odeia, né? que mais aborrece você, você mesmo assim pode chegar nessa pessoa sem acusar, sem levantar o dedo. E, em terceiro lugar, mostrar que você não é o inimigo, né? Mostrar que você é um amigo com o coração quebrantado que se importa com essa pessoa. E isso a gente tem que ter em mente. Eu li esses dias também a história de uma igreja, né, que recebeu um novo pastor. Aí alguém perguntou: mas por que trocaram de pastor? Porque o pastor antigo ele só falava que a gente vai para o inferno. E o novo, o que é diferente? Ele fala a mesma coisa, ele também fala que a gente vai para o inferno. Só que o antigo parecia feliz quando ele falava, e o novo parece que está com o coração quebrantado quando ele fala isso. Então a gente tem que lembrar, se você não se importar com a pessoa, não fale, porque não vai adiantar. Mas ora até que você se importe de verdade com essa pessoa, e então abre a boca que as palavras vão, né, cair em solo mais fértil. Paulo se importou com o seu povo que era um povo especial. Vamos ver nos versículos 4 a 5. Parte B. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. É um povo único. Não tem povo igual na terra como o povo de Israel, porque de fato eles foram escolhidos de Deus entre todas as outras nações, né? Para ser
um povo governado por Deus, para que através desse povo ele pudesse se mostrar e revelar para o mundo inteiro, para que através dessa nação todas as nações pudessem ser abençoadas. Então ele fala deles, são privilégios imensos. 8 pontos que ele fala aqui: a adoção de filhos. Deus falou: você é o meu filho, Israel. Eles foram o povo escolhido. Deles era a glória divina, essa Shekinah que era o sinal visível, né, que Deus estava com eles, naquela nuvem que os guiava, né, pelo deserto, naquela nuvem de glória que descia sobre o tabernáculo, sobre o templo, né, na inauguração, tanto que eles não conseguiam nem fazer o seu trabalho, os sacerdotes. Era a presença visível de Deus, a aprovação, né, desse povo visível por Deus. Deles são as alianças, onde já se ouviu que Deus eterno faz um contrato com um mero ser humano, mortal. É incrível pensar só isso, mas ele fez. Ele escolheu um pagão ali, em Ur das Caldeias, né, Abraão, e falou: eu vou fazer um grande povo de você, eu vou te dar uma terra, eu vou abençoar você e todas as pessoas da terra através de você. E ainda repetiu essa aliança para Isaac e Jacó. Depois fez uma aliança através de Moisés, né? E a lei que foi dada ali. Fez uma aliança com Davi, falando: o teu trono, né? Desse trono o Messias vai sentar. E ele cumpriu e vai cumprir toda a sua parte em relação a todas as alianças que ele fez. Deus não faz um contrato para depois quebrar. Ele é fiel. Deles é a concessão da lei. A lei que foi dada para que eles pudessem se achegar de forma correta a um Deus santo, para que eles tivessem regras para o convívio, né? O conjunto dessa família grande que estava ali passando pelo deserto e entrando na terra prometida. O maior tesouro que até os judeus reconhecem que eles têm. Deles, em quinto lugar, a adoração no templo. Para eles foi dado um lugar físico onde eles pudessem se encontrar com Deus. Um sistema de sacrifícios com os quais eles poderiam ter o perdão de Deus, ter comunhão com Deus. E ainda todos os detalhes apontando para uma realidade muito além que espiritual e apontando para o Messias. Deles eram as promessas, em sexto lugar. Promessas específicas para Israel. Promessas grandiosas, claro, do Messias, mas também de um futuro daquela pequena nação que um dia ainda vai estar acima de todas as nações. Em Jerusalém vai estar o trono do grande rei e todas as nações vão peregrinar para Jerusalém, né? Todos vão ir para Israel. Quem diria que uma pequena nação assim um dia vai estar em alta? Em sétimo lugar, os patriarcas. Homens escolhidos por Deus, homens que se tornaram homens de fé, né? Pessoas que podiam liderar a nação governada por Deus. Homens, inclusive os nomes são conhecidos no mundo inteiro, né? Seja no mundo muçulmano, né? Ou em outros lugares, conhecem um Abraão, conhecem um Moisés, conhecem um Davi, né? Um começo tão bom que nos faz até pensar: meu Deus, como que eles podiam desandar tanto? Que tiveram homens assim no seu meio. E o maior privilégio de todos, em oitavo lugar, Jesus era judeu. Deus escolheu abençoar todas as nações a partir de Israel. Deus se fez carne a partir dessa nação. Aquele que está acima de tudo escolheu aquela nação oprimida pelos romanos, né? Poderia vir como romano, né? Pelo menos um pouco mais acima. Não, lá embaixo ele veio, sendo oprimido, pobre, no meio da nação de Israel. E o que eles fizeram com tantos privilégios? A gente conhece a história. Uma história de rejeição,
de Deus e dos profetas. Como Jesus falou, mataram todos os profetas praticamente. Rejeitaram os profetas. Uma história de obstinação, de rebeldia. E como que está o povo de Deus hoje, a sua igreja? Nós somos privilegiados, mas ainda no Novo Testamento temos o Espírito Santo que habita em nós, né? Temos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Somos tão abençoados como nós estamos diante de um privilégio tão grande. Nós desejamos o Senhor, nós buscamos Ele, nós vivemos para Ele, servimos a Ele, amamos Ele de todo o coração. Ou nós cometemos os mesmos erros de Israel e vivemos em desobediência e só clamamos quando a gente vai mal mesmo, né? Usamos até a palavra como desculpa para o nosso mau comportamento. Abusamos da graça para andar pelo nosso próprio caminho. Onde está a igreja de Jesus hoje? E pior que os judeus, vocês sabem disso, eles eram muito arrogantes, né? Por causa da sua posição, porque sabiam que eram privilegiados, porque sabiam que eram escolhidos como povo de Deus. Isso fez deles o quê? Nós somos especiais. Se achavam melhores do que os outros e desprezavam todos os outros, os gentios, né? Aqueles que não eram judeus, eram desprezados. Coitado da igreja que começa a desprezar outros irmãos, outras pessoas, que começa a rotular e empurrar para o lado. Será que a igreja está caindo nos mesmos erros de Israel, como povo escolhido também? Eu só quero ler duas passagens bem pequenas do livro de Apocalipse, quando Jesus dá uma descrição de 7 tipos de igreja que inclusive sempre existiram. Ele fala de uma, de Sardes, em Apocalipse 3, 1 e 2, fala: conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta, o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Será que parte da igreja, ou a igreja em geral, precisa se humilhar, precisa se arrepender e não mostrar que, nossa, é um avivamento em todo canto, né? Talvez não esteja tão viva, mas Deus fala, então fortaleça aquilo que ainda está vivo. Seja na nossa vida, seja na igreja, fortaleça aquilo que ainda está batendo com o coração correto. E outra é a igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3,17. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Os israelitas pensavam assim. E depois a igreja pensou assim, a igreja de Laodiceia. E igrejas, ou irmãos na igreja hoje podem pensar assim. E Deus fala, abre os olhos, né? Não é tão maravilhoso como você pensa que está. Se arrependa, né? Ele fala para todas as igrejas ali que precisavam arrumar alguma coisa, se arrependa e volta para mim. Bom, Israel rejeitou o Messias. Mas o que isso diz a respeito de Deus? Vamos ler o versículo 6. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Então Israel responde à pergunta, será que Deus falhou? Porque Deus deu tantas promessas, alianças, fez tanta coisa para eles, e o que eles fizeram? Rejeitaram o Messias. Será que a falha de Israel era a falha de Deus? Será que tem alguma coisa a ver com o poder de Deus? E ele fala, não, nem pensem nisso. Sei que vocês estão pensando, não, mas não pensem nisso. Deus não depende do homem. Deus salva, né? Deus faz e é fiel, independente do que o homem pode fazer. E ele vai explicar a base dessa escolha que Deus faz. Mas ele começa a falar, primeiro vamos pensar em descendência. Nem todo mundo que é Israel é de verdade Israel. E a gente pensa Israel, o grande povo, né? Mas Israel era o nome que foi dado para Jacó, né? O enganador que se tornou, Israel quer dizer
governado por Deus. Ou também pode ter a conotação de príncipe, né? Mas é alguém governado por Deus. Nem todos que são israelitas são e têm uma vida governada por Deus. Assim como a gente tem várias pessoas que se chamam cristãos, mas podem ser cristãos nominais. Se chamam de cristãos, mas nunca nasceram de novo. Então não adianta você se chamar de cristão, que quer dizer pequeno Cristo, né? Cristão é alguém que tem uma vida cada vez mais parecida com a vida de Cristo. Mas tem pessoas que se chamam cristãos e parecem mais como filhos do diabo, né? Nem todos que são Israel realmente são governados por Deus. Então, para o resto dessa passagem, ele nos dá 2 exemplos. Primeiro, começando com Abraão, a sua descendência, e depois com Jacó e Esaú. Então vamos ler os versículos de 7 a 9 para ver a primeira base de escolha que Deus tem. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita: no tempo devido, virei novamente e Sara terá um filho. A primeira base para a escolha que Deus faz que não tem nada a ver com a descendência natural, que alguém poderia pensar no caso de Abraão. Abraão, a gente sabe que teve 2 filhos, certo? Ismael e depois Isaque. Ismael foi gerado como? Eles tinham a promessa, vocês vão ter um filho. E aí se juntaram, Sara falou, não está acontecendo, estou estéril, né? Pega a minha escrava, né? Minha serva Agar, que eu trouxe do Egito. Já começou tudo errado aí, né? Para que trazer alguma coisa aqui da vida antiga, né? Do Egito, mas é outra história. Tá bom. Estava ali e nasceu Ismael. Como primogênito, como primeiro filho, ele teria o direito de herdar tudo, inclusive as promessas que Deus tinha dado para Abraão, mas não herdou. Ele nasceu, inclusive, com vantagens magníficas, né? O primogênito numa família rica, porque Abraão era uma pessoa abençoada com muitos bens, com promessas de Deus, e a gente pensa, bom, poderia ter sido alguma vantagem. Porém, não tem nada a ver a descendência natural com a nossa salvação, não tem nada a ver ter vantagem natural. Não vão garantir a salvação de ninguém. Deus só tem filhos da promessa. Não adianta nascer numa família cristã e ir para a igreja a vida inteira, não faz de ninguém um cristão. Não adianta nem ter todos os estudos bíblicos que você pode imaginar, o conhecimento bíblico também não faz de ninguém um cristão. Deus tem filhos pela fé. Deus tem filhos que escolhem ser e tomam uma decisão em favor dele. Como dizem, Deus não tem netos, né? Deus só tem filhos, e filhos espirituais. Tem pessoas até que falam, e acho que nunca ouvi ter falado isso tanto como no Brasil, que todo mundo que nasce é automaticamente filho de Deus, né? A gente sabe que não é verdade. Todo mundo que nasce é criatura de Deus. Tem um valor imenso porque Deus criou. Mas a gente precisa tomar um passo e crer e colocar nossa confiança no sacrifício de Jesus, que a gente se torna, e como João 1,12 fala, tem o direito de se tornar filho de Deus. Então Deus tem filhos pela fé, filhos que são da promessa. A promessa que Ele deu para Sara. Apesar de você ser estéril por 89 anos, com 90 anos, você vai ter um filho. E Deus até falou de Isaque depois que nasceu. Em Gênesis 22, falou para Abraão, toma o seu filho, seu único filho Isaque, porque ele não reconheceu o filho da carne. Como Deus nunca vai reconhecer a obra da nossa carne. Tudo que a gente fizer na nossa carne, Deus fala, não estou reconhecendo. Não vou dar sucesso, não vai dar certo.
Deus que fez o milagre porque Ele deu a promessa. Então a salvação, a promessa dele se baseia naquilo que Ele faz, porque Ele prometeu. Embora tenha pessoas hoje que baseiam a salvação naquilo que eles pensam, né? Naquilo que dá na cabeça. Querem ser abençoados baseados nas suas próprias ideias. Quando Deus já mostrou como a gente pode ter uma vida abençoada em Cristo, vivendo em submissão a Ele, né? Rendendo tudo que nós somos para Ele. Como Paulo vai falar, sendo sacrifício vivo para Ele. Essa é uma vida que vai ser muito abençoada. Então, em primeira parte desses dois argumentos aqui, Deus não falhou. Nem pensem que Ele falhou, porque a gente não pode generalizar. A gente não pode falar todo Israel rejeitou o Messias, porque a gente não está falando de descendência natural. Em segundo lugar, e a gente termina com esse exemplo, Esaú e Jacó, versículos de 10 a 13. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Um exemplo melhor ainda, porque não tinha uma serva escrava egípcia, né? Eram dois filhos gêmeos do mesmo pai e da mesma mãe. E aí, quem foi que foi escolhido? Esaú saiu primeiro, primogênito. Por que ele não herdou as promessas e tudo? Porque Deus escolheu Jacó. Porque Deus quis assim. Então Jacó, ele era melhor, né? Não, Deus tinha escolhido antes deles nascerem. Não tinha nada a ver com a pessoa. Não tem nada a ver conosco. Eles não podiam fazer nem mal, nem bem, né? Nem coisas boas, nem coisas ruins. Ele escolheu antes deles nascerem. E fez uma grande diferença para os dois irmãos e a descendência deles. Um serviu o outro. E ele fala, a eleição não é por obras, mas por aquele que escolheu. Porque Deus quis. Aí a gente fica assim, né? E às vezes as pessoas se revoltam. Por quê? Mas eu quero entender. Não é por obras, é por Deus. Ponto. Porque Deus tem os seus propósitos eternos. E a gente até se estranha e fala, mas por quê? Né? Por que Deus escolheu Jacó? Jacó não era um exemplo assim de vida, né? Jacó era um enganador. Jacó sempre queria tirar vantagem dos outros. Esaú era o mais tranquilo, assim, vamos dizer. Ele era o queridinho do pai, né? Ele poderia, aos olhos humanos, talvez chegar muito mais longe, né? Mas foi Deus que escolheu porque Ele quis. E claro que a gente pode dizer, eu já ouvi isso ser pregado muito, que Deus é onisciente. Deus já sabia que Jacó seria uma pessoa, né, com o coração mais voltado para Deus, que ele se tornaria um homem de Deus. Deus já sabia, sim, sabia. Deus sabia também que Esaú não iria se importar muito com as coisas de Deus, né? Pega meu direito ali, que me dá um pouco de comida em troca. Porém, nem essa presciência é base para a escolha de Deus. Deus já sabia que você, né, escolheria ele, mas aqui diz que nem esse conhecimento fez Deus escolher você. Porque aí teria a ver com a pessoa novamente, né? Não tem a ver com a pessoa. É pela graça. É porque Ele quis. É a escolha soberana de Deus. E aí muitas pessoas olham então para o outro lado. Mas Esaú então foi amaldiçoado por isso? Porque são palavras fortes, não na NVI,
mas nas versões mais antigas que trazem o original que fala amei Jacó, mas odiei Esaú. Deus odeia pessoas? Meu Deus, né? Onde a gente chegou agora, né? Se Deus está fazendo coisas assim. Será que Deus abandonou e odiou Esaú? A Bíblia fala que não. Deus abençoou Esaú também. Ele se tornou uma grande nação, os edomitas, né? Não quer dizer jamais que ele foi mandado para o inferno, porque diz assim. Mas em relação à escolha, da qual a gente está falando, em relação à base da escolha, a diferença entre Jacó e Esaú é como dia e noite, é como amor e ódio. E por isso Deus fala tão fortemente, porque a escolha dele foi feita e nada pode mudar isso. Então a gente vê que odiar, inclusive em outras passagens, não quer dizer abandonou, né? Um ódio como a gente pode sentir. Até em outras passagens, tá? Fala que odiar é amar menos em comparação com outra pessoa, principalmente com Jesus. João 14, 26, por exemplo, fala literalmente, se você não odiar o seu pai, sua mãe, seus filhos, não é digno de ser o meu seguidor. Não pode me seguir. E a NVI já pegou e traduziu, se você não amar Jesus mais do que o seu pai, sua mãe, né? Então, em comparação, a gente tem aqui, amou Jacó, mas odiou Esaú. Deus é Deus. Nós vemos que Ele não escolhe em base do mérito da pessoa, não importa isso. Não escolhe em base da descendência natural, não importa de quem você nasceu. Ele tem os seus propósitos eternos. E como eu disse, o homem pode achar injusto. E a gente vai ver a partir do próximo versículo na semana que vem. Mas lembra que Deus é amor. Tudo que Ele faz, inclusive as escolhas dele, são 100% amor. Ele não vai assim, a minha mãe mandou escolher esse daqui, bom. Não é desse jeito que Deus escolhe. Ele tem propósitos de amor. Uma vez também chegou uma pessoa no final do culto, numa igreja, e reclamou desse versículo. Como que Deus pode dizer que odiou Esaú? Não estou entendendo. O pastor foi sábio e falou, eu também tenho os meus problemas, as minhas dificuldades com esse versículo. Complicado entender, né? Porém, não é tanto que ele odiou Esaú, eu tenho dificuldade para entender como que ele podia amar Jacó. E isso é a eleição, né? Que a gente precisa lembrar. Que Deus escolheu alguém que era enganador, né? Que fazia um monte de coisa errada. Esse sempre vai ser o foco da eleição. Que para toda a eternidade a gente vai ficar de boca aberta pensando, como Deus podia me escolher? Com todo o meu passado, meu presente, já sabendo do futuro, né? Deus me quis. Deus quis me escolher com tudo que eu sou, com tudo que eu fiz e ainda vou fazer. A escolha é pela graça e pelos seus propósitos. E que a gente possa simplesmente adorar o Senhor diante disso e reconhecer que Ele é Deus soberano e nós não somos, né? Principalmente em momentos difíceis. Lembro que quando o pastor Tim entregou a igreja, em 2005, né? Ele disse, eu sei que eu não sou Deus. Deus é Deus e eu não sou, né? E às vezes Deus manda a gente fazer coisas que a gente não entende, mas a gente precisa simplesmente se render e dizer, o Senhor me escolheu, né? Não sei porquê, não estou entendendo até hoje, mas eu creio que o Senhor tem bons planos, eu creio que o Senhor tem um bom propósito para a minha vida, porque o Senhor é amor. Então vamos descansar nesse Deus que nos chamou. Amém? Senhor Deus, obrigado pela eleição. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos escolheu. Obrigado, Senhor, que antes da fundação do mundo,
A tua palavra diz, o Senhor já estava de olho na nossa vida, já sabia de tudo o que ia acontecer e nós, Senhor, ficamos pasmos, Senhor, tentando entender como o Senhor poderia escolher a gente. Não temos nada para te oferecer, Senhor. Não temos no nosso haver nada para acrescentar, Senhor, nessa obra maravilhosa que Tu tens. E ao mesmo tempo, o Senhor quer que nós sejamos parceiros no Teu reino. Ao mesmo tempo, o Senhor desceu e se abaixou tanto para essa terra e ao nosso nível, mas não para ficar no nosso nível, mas para nos elevar para o Teu nível, Senhor. E obrigado por ter feito isso em Jesus, pelo Espírito que habita em nós, que a gente jamais se rebaixa, Senhor, para o nível que a gente andava, Senhor, de carnalidade em tempos antigos. Que a gente, Senhor, continue sendo filhos da promessa, vivendo, Senhor, as Tuas promessas, crendo nas Tuas promessas, Senhor. E principalmente a promessa do perdão através da obra em Jesus, não em nosso mérito. Se o Senhor nos escolheu não em base daquilo que nós fizemos, como a gente pode pensar agora que através de alguma coisa que a gente faz, o Senhor vai ficar mais feliz com a gente? Obrigado, Senhor, que Tu se agradas conosco, com os Teus filhos. Obrigado, Senhor, por esse imenso amor e essa imensa profundidade em que nós podemos meditar cada vez mais e certamente não vamos chegar ao fim, Senhor, dessa profundidade. Obrigado por nos amar tanto. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.